Nesse vídeo do Mundo Feliz TV, nós teremos a oficina de ciências. A oficina de ciências foi pensada para oportunizar a divulgação científica e o contato com elementos da ciência para as pessoas de todas as idades, mas especialmente para as crianças. Vocês sabem como a ciência surgiu? A história de ciência anda juntinho com a história do surgimento da humanidade. Quando os primeiros humanos, os primeiros homens, mulheres, as primeiras crianças começaram a se perguntar sobre o mundo que os cercava, começaram a observar a natureza e a pensar sobre ela, ali surgiram as primeiras sementinhas que deram origem à ciência. O tempo foi passando, o pensamento das pessoas foi se refinando, foram surgindo características que diferenciavam o pensamento científico do pensamento comum. A ciência também evoluiu. Surgiu o método científico. O método científico inicia com a observação de um fenômeno. O segundo passo é a problematização desse fenômeno. Depois vem o desenvolvimento de hipóteses, os estudos e experimentações até chegarmos nas teorias e nas leis. Para que alguma ideia, algum pensamento seja considerado científico, é preciso que toda a comunidade científica estude aquela proposição e a considere válida. Caso contrário, ela não é científica. Essa é uma experiência bem bacana, que explora de forma simples conceitos elaborados da química, que é um ramo da ciência. Para professores, professoras que queiram trabalhar com essas crianças, o conceito do indicador ácido-base, essa é uma forma muito bacana, mas ela também pode se tornar uma brincadeira em família. Para começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são as substâncias base e as substâncias ácidas. Você sabe um pouquinho sobre isso? Ai, mas você não tem aquele kit de química super elaborado. Não tem problema, porque na nossa casa a gente pode encontrar materiais, substâncias que podem ser usadas para experiências bem bacanas. Mas é preciso respeitar uma regra, porque tem substâncias e materiais que vocês não podem mexer. As experiências só podem ser feitas com acompanhamento de um adulto responsável. Hoje a gente vai fazer uma experiência muito simples, que pode ser usada por professores e professoras para trabalhar com seus alunos no conceito de indicador ácido-base e também pode se tornar uma brincadeira bem divertida com a família. Na natureza, nós encontramos substâncias que são ácidas e substâncias que são básicas. Nos laboratórios de ciências, os cientistas e cientistas usam diversos materiais e substâncias que vão indicar se uma substância é ácida ou básica. Mas em casa, nós podemos encontrar substâncias que vão servir como indicadores naturais de ácido e base. Um exemplo é a beterraba. Na sua seiva, ela tem substâncias coloridas que são chamadas antocianinas. Essas substâncias são capazes de mudar a cor de acordo com o contato que elas têm, ou com o ácido ou com a base. Mas por que descobrir se uma substância é ácida ou é base é importante? Ela é importante por conta do uso que nós vamos fazer dessa substância. Por exemplo, algumas substâncias que são ácidas são usadas na indústria para fabricar gasolina, fabricar baterias, na fabricação de fertilizantes, de alimentos. Outras substâncias que são bases também podem ser usadas para a produção de fertilizantes, mas elas têm a propriedade de ser adstringentes. Então são muito usadas na fabricação de sabão, sabão em pó, shampoos, sabonetes. É claro que cada substância vai ter um uso diferente e em quantidades diferentes. Outro ponto importante é que tanto as substâncias que são básicas quanto as substâncias que são ácidas, dependendo da substância, podem causar acidentes, causar queimaduras graves na pele. Então é muito importante para as pessoas que estão trabalhando com essas substâncias, que vão utilizá-las na produção, por exemplo, de alimentos ou de produtos de limpeza e de higiene, que eles saibam que substância é essa e o quão forte ela é. Por isso,
Muitas vezes experiências e brincadeiras simples que nós fazemos em casa, quando elas são usadas num nível mais específico, mais especializado dentro de um laboratório, elas se tornam fundamentais e muito importantes para as pessoas. Mas chega de conversa e vamos partir para a parte prática da nossa oficina. Vocês vão precisar da água do cozimento da beterraba. Vocês também vão precisar de recipientes de acordo com o número de outras substâncias que vocês vão usar para realizar o experimento. Eu estou usando esses recipientes de vidro, que são potinhos de geleia que eu guardei para esse fim. Mas em casa vocês podem usar potinhos de plástico transparente. Algumas pessoas gostam de usar copinhos descartáveis. Eu preferi não usar copinho descartável para não produzir um lixo desnecessário ao meio ambiente. Mas se vocês não tiverem outra coisa, fica a critério de vocês utilizar o copinho descartável. Se vocês forem usar recipientes de vidro, façam isso apenas com a supervisão e a permissão de um adulto. Esse adulto tem que estar acompanhando vocês, porque o vidro é um material que quebra, pode causar acidentes se não for usado com cautela, com todo o cuidado necessário. Vocês vão colocar a água do cozimento da beterraba dentro dos copinhos e numerá-los. No caso aqui eu tenho do 1 ao 5. Vocês não precisam cozinhar beterraba desnecessariamente estragar um alimento para fazer esse experimento. Quando o adulto da família for cozinhar beterraba para fazer alguma preparação das refeições de vocês, peçam que já reserve a água do cozimento para que vocês possam usar. Peçam a ajuda de um adulto para que separe algumas substâncias, para que vocês possam fazer o teste e identificar que tipo de substância ela é, se ela é uma substância básica ou se ela é uma substância ácida. É importante que os recipientes utilizados pelo adulto para colocar as substâncias utilizadas sejam etiquetados, ou então pode escrever o nome do ingrediente com uma caneta permanente, uma caneta de retroprojetor. Assim vocês têm mais segurança na realização da experiência de vocês. Então, no recipiente número 1, eu vou colocar vinagre branco. No recipiente número 2, sabão em pó. No recipiente número 3, detergente. E no número 4, vinagre de maçã. Vou usar outra colherinha para mexer. No número 5, cloro. O cloro, quem vai manusear, se vocês usarem essa substância, será o adulto. Vocês vão observar que a água da beterraba vai sofrer alteração na sua cor de acordo com as substâncias que vocês colocarem no recipiente. Então vocês não vão mais ordenar os recipientes conforme a numeração, e sim conforme a cor. O cloro, vocês vão perceber que ele vai ficar num tom bem amarelado, um amarelinho esverdeado, ele vai ficar por último. O vinagre branco, bem vermelhinho, um tom bem mais avermelhado, fica aqui no começo. Vai ficar um tom escuro o sabão, mas você vai perceber no líquido uns tons mais azulados, esverdeados, então ele vem para cá. O detergente vai ficar aqui no meio, um tom mais puxadinho pro vinho. E ao lado do vinagre branco, o vinagre de maçã também com tons bem avermelhados. Então, quanto mais puxar para o vermelho, significa que essa substância é mais ácida. Conforme ela vai alterando a sua cor, puxando para um vinho, para um violeta, para o azulado, esverdeado, até o amarelinho, vai indicar que essa substância é mais básica. Vocês podem participar de uma brincadeira em família com essa experiência. É muito simples. Um adulto vai ser responsável por selecionar as substâncias que vai acrescentar na água da beterraba. Ele vai ser o selecionador.
Somente ele ou ela vai saber quais são as substâncias que selecionou para colocar na água da beterraba. As demais pessoas, adultos e crianças que estiverem participando, vão anotar o número do recipiente e apenas observando a substância que vai ser acrescentada, vão ter que criar hipóteses, tentar imaginar de que cor esse líquido vai ficar, se ele vai ser mais básico ou ácido, que substância será essa, e vai anotar num papel. Vai numerando e vai colocando as suas hipóteses. Depois o selecionador vai acrescentar as substâncias nos recipientes e vocês vão observar de que cor vai ficar. No final da brincadeira, vocês vão poder comparar as anotações dos participantes e verificar quais deles tiveram as hipóteses mais corretas. Quem tiver menos acertos não tem problema, porque a ciência se faz dessa forma. Através dos estudos, das pesquisas, muitas vezes se observa que as hipóteses iniciais não estavam corretas. Mas sempre se aprende algo, se descobre algo novo, se encontra novas respostas e a partir de uma experiência simples vocês podem criar ainda outras brincadeiras, sempre com a orientação e supervisão de um adulto. A gente pode conversar mais sobre a origem da ciência, sobre os passos que envolvem o método científico, mas isso vai ficar para outro vídeo. Aos pouquinhos, a gente vai percebendo que tudo à nossa volta tem muita ciência. Beijos e até a nossa próxima oficina de ciências.